beleza ver aqui meus tios, tia, meus primos, primas e os filhos, os primos das minhas primas, ver essa família grande, crescida, alargada. Um dia Deus prometeu a Abraão que daria a ele uma descendência tão numerosa como as estrelas que há no céu. Eu penso que Abraão foi o primeiro patriarca. A nossa família tem um patriarca, nosso avô, Honório José Cardoso. E Deus deu a ele uma descendência numerosa, como as estrelas que há no céu. Essa descendência está só se multiplicando, crescendo, em todos os sentidos. A gente vê aí essa meninada linda, querida, e mais meninos chegando, graças a Deus. E cresçam todos na bênção e na graça de Deus. Mas permita-me dizer uma coisa que é muito importante para todos nós. Nós ainda estamos no contexto do Natal de Jesus, a festa dos magos, coroa, o nascimento de Jesus. Porque veja, os magos moravam muito distante, eles estavam no Oriente, era do outro lado, e eles andaram quilômetros e quilômetros, não foi de carro, não pegaram Uber, não, eles foram a pé, foram com seus cavalos, os instrumentos que tinham na época, mas andaram e andaram muito. E vocês se perguntam, mas por que andaram tanto? Porque eles procuravam sentido para a vida deles, eles procuravam uma luz que pudesse iluminar o coração deles. O primeiro sinal que viram foi uma estrela no céu, e aquela estrela para eles era um sinal de que a verdadeira luz havia chegado, e eles correram para poder encontrar essa luz. No meio do caminho, vocês ouviram do Evangelho, eles encontraram Herodes. Herodes ao contrário. Herodes, ele se sentia a luz, ele se sentia o dono da verdade, e ele não queria encontrar a verdadeira luz. Por isso, quando viu esses 3 magos, quis saber informações dele a respeito desse menino. Não é porque Herodes queria adorá-lo, não é porque Herodes queria amá-lo, pelo contrário, Herodes queria eliminá-lo. Vocês estão prestando atenção porque tem 2 parâmetros aqui. O primeiro parâmetro são os magos, aqueles que estão procurando a luz da verdade, aqueles que estão procurando Deus de todo o coração. E o outro parâmetro é Herodes, aquele que rejeita, aquele que se opõe, aquele que não quer saber de Deus. Aí você tem que se posicionar, porque houve gente também, quando Jesus nasceu, que simplesmente nem se importou, simplesmente nem deu atenção para aquele que nasceu para ser o nosso Salvador. Assim como naquela época, hoje é assim também. Muitos não estão nem aí, muitos estão indiferentes, frios, fechados no seu mundo, nos seus negócios, fechados nos seus problemas, na sua vida, quando não levando uma vida totalmente longe da vontade de Deus, inclusive pela indiferença, inclusive porque não faz caso de Deus. Família, deixa eu falar uma coisa para você, mais perto de você. A nossa família tem uma grande herança. Quando se fala em herança, os corações ambiciosos logo pensam em coisas materiais. Não, a herança que nós temos se chama a nossa fé.
É a fé que nós recebemos dos nossos antepassados. Foi a fé que nós recebemos dos nossos avós. Foi uma fé verdadeira, autêntica, como homens e mulheres que buscavam mesmo a Deus de todo o coração. E se deixar uma riqueza para nós, essa riqueza se chama Jesus. Eu digo a vocês que ouro e prata eu não tenho, mas eu tenho um bem maior que a minha mãe me deixou, que se chama a fé. E a fé é a razão maior da minha vida. A fé é a luz que todos os dias ilumina meus passos. É a fé que me desperta, que me dá alegria a cada dia de viver. É a fé que me dá sentido de viver. Porque não é só uma questão de viver. Porque tem muita gente que está vivendo, mas não tem vida. Mas é viver uma vida com sentido. É viver uma vida com significado. E esses magos, quando encontraram esse menino, encontraram uma razão, uma luz, um significado para a sua vida. Eu estou dizendo para os mais pequenos, a você que já tem mais idade, não viva uma vida sem sentido. Não viva uma vida vazia. Porque nós vivemos tempos muito difíceis. Nós vivemos um mundo onde tudo parece bonito, mas tudo é ilusão. E de tanta ilusão, a gente está carregando depressão no coração. Nós estamos vivendo uma era de profunda ansiedade. E essa ansiedade gera todo esse desgaste emocional dos mais novos aos mais velhos que vivem. E nós não podemos perder a razão, o sentido e a direção da vida. Os magos encontraram, e uma vez que encontraram, se prostraram diante dele e o adoraram. Nós estamos adorando tanta coisa, nós estamos adorando o mundo, nós estamos adorando as coisas do mundo, nós estamos adorando a nós mesmos, nós estamos adorando uns aos outros, só não estamos adorando a Deus. Só não estamos fazendo de Deus a razão maior da nossa vida. Eu quero dizer que os nossos antepassados, a começar do nosso avô, nosso patriarca, passaram deste mundo. E deste mundo não levaram nada. A minha mãe, a mãe de mais alguns aqui, já estão agora na outra vida. E o que é que resta a eles? O que buscaram nessa vida. Quem buscou Deus está para sempre na presença de Deus. Agora, quem não buscou Deus, onde é que se encontra agora? Desculpa, eu não sei dizer. Eu só sei que quem busca Deus encontra o quê? Deus. Os magos procuraram a Deus e encontraram o quê? Deus. Herodes não procurou a Deus. Então não encontrou. É um esquecido. As profundezas que ele se encontra hoje, eu não sei dizer. Eu sei que esses magos estão hoje, para sempre, adorando a Deus. E eu estou perguntando a você, meu filho. Eu estou perguntando a você, minha filha. O que é que você está procurando na sua vida? O que é que você está buscando para a sua vida? Qual é o sentido, qual é o significado que tem em sua vida? A sua vida é levantar, trabalhar, comer, dormir, morrer? Que vida vazia, que vida pobre. E não é pobre por falta de bens materiais, não. É pobre por falta de significado mesmo, por falta de razão mesmo, por falta de luz mesmo. Aquela luz que vem, que irradia, que dá valor, que dá sabor, que dá significado. Porque quando você não encontra esta luz, quando você não encontra essa razão, você vai fazer de outras coisas a luz da sua vida. Ora, muitos de nós vamos sofrer, emborcando a vida no alcoolismo, na cachaça, outros nas drogas, outros vivendo outros tipos de vícios. E o vício, qualquer que seja ele, é a expressão da falta de luz e de significado na própria vida. Meu filho,
e minha filha, meu tio, minha tia, meu irmão e minha irmã no amor a Cristo. Dê, por favor, uma luz e um significado na sua vida. Ensine para esses nossos pequenos a encontrarem Jesus. Porque até as nossas crianças, até os nossos adolescentes, estão vivendo uma era de profundas ilusões. Eles estão achando que a vida são as coisas, é ter as coisas. Que bom, meu tio, sobretudo, viveram numa época que era muito difícil ter as coisas. Tinha que trabalhar muito, era difícil. Tinha que suar muito para ter as coisas. Aí vivemos numa era de muitas facilidades. Nós vivemos numa era onde parece que tudo é fácil. Tudo que chega fácil, vai fácil. E tudo que é facilitado, não dá a alma o esforço da busca. Ensine seus filhos a buscarem, a trabalharem duro. Não dê nada de mão beijada. A vida não é fácil para ninguém. A vida é dura. Agora, quando você cria filhos iludidos, eles vão sofrer, mas não é o sofrer da vida, é o sofrer das ilusões. Porque sofrer, todo mundo vai sofrer, não tem jeito. Viver é sofrer. A questão é viver, sofrer sem significado. A questão é sofrer sem razão de sofrer. Então, temos, por favor, um significado na nossa vida. O que é que as nossas famílias estão precisando? Nossa família está precisando de voltar para mim. Quando eu tinha saudade, eu ainda não era nem padre. Quando a gente tinha todos os anos, a gente se encontrava na época do Natal e nos reuníamos, celebrávamos, estávamos juntos. Claro que a família era menor, era até mais fácil, mas hoje cresceu, se multiplicou, a família se espalhou, mas onde quer que estejamos, nós temos uma graça comum. Claro, a primeira graça é sermos família, isso vem do amor. Mas a outra graça que vem junto com o amor é a graça da fé. Foi a fé que nutriu nossa família. Foi através da fé que a minha mãe me nutriu. Quando não tinha nada para comer, minha mãe me alimentava da fé. Minha mãe me falava do meu tio, minha mãe me falava do meu avô. Então essa é a graça que eu tenho. E é por isso que eu digo a vocês que eu sou um homem feliz. E eu quero que os meus, dos mais novinhos aos bebês de colo, que sejam felizes. Mas eu não quero dar para ninguém felicidade ilusória. Eu não vim aqui revestido de Papai Noel, porque Papai Noel não existe, é ilusão. Eu vim aqui mesmo para falar para eles, para nós, é do nosso Pai do céu. Esse Pai que nos ama de verdade. Esse Pai que não tem talvez nada de material, porque ele nasceu assim, ó, sem nada de material assim, mas nasceu para ser a nossa maior riqueza. É essa riqueza que tem que unir, nutrir, alimentar a nossa família e as nossas famílias. Eu quero chamar a atenção de você que é pai. Por favor, pai, seja um pai de verdade. Reúna a sua família em torno de Jesus. Reúna a sua família em torno da palavra de Deus. Que homem é você que não é capaz de chamar os seus para alimentar os seus com a palavra de Deus? Se você não alimenta os seus com a palavra de Deus, os seus vão ser alimentados com as palavras do mundo. E é por isso que está todo mundo assim, confuso. Porque falta na própria família se nutrir da palavra de Deus. Então, eu estou chamando a atenção. Estou realmente por amor. E eu estou aqui é pelo amor que eu tenho a minha família. Eu podia estar em outro lugar. Mas eu sei do amor que eu tenho aos meus. E se eu posso dar algo para os meus, eu só posso dar aquilo que eu tenho. O que eu tenho é fé, o que eu tenho é amor a Deus. E eu peço, por favor, famílias, se reúnam em torno da palavra de Deus. Se uma família não pode se reunir uma vez por semana para rezar, está muito ruim essa família. Parece muito bonita no retrato, mas na prática tem que melhorar muito. Eu peço a você que você faça o esforço.
Os magos fizeram muito esforço, mas muito mesmo, para chegar aos pés de Jesus. Jesus já fez um esforço, ele já desceu, ele já está entre nós. Agora, se você não descruzar os braços, se você não tomar a iniciativa, se você ficar olhando para o tempo vai passar, a vida vai passar e a gente vai morrer. E o que foi viver? Por isso, se esforce, meu filho, se esforce mesmo. Se você não está indo à missa aos domingos, uma vez por semana, eu lamento por você, sinto muito por você, lamento mesmo, que com a idade que você tem, você até hoje não encontrou a Eucaristia, não encontrou a missa. Antigamente era difícil ir para a missa, antigamente nossos pais não tinham a facilidade que tem hoje, seja casa na cidade, seja carro, seja transporte, mas se esforçava. E hoje, com as facilidades todas, na frente entra um monte de desculpas, porque tudo que você fala para mim vai ser desculpas. Desculpas, o ouvido já está cansado. Então nem basta ouvir desculpas. Você tem que ser sincero com você, tem que ser verdadeiro com você, senão eu que não me esforço mesmo. Eu que não tenho juízo, não tenho vergonha e não me esforço. Porque toda desculpa que você der mostra o tamanho do vazio que você vive, mostra o pouco compromisso que você tem com a sua própria fé. Então o mínimo que você pode fazer é vir à missa todo domingo. Que beleza ver esses meninos servidores do altar, são nossos, mas cada um podia estar colocando a mão na massa, está se comprometendo. E não é se comprometer com a igreja, é se comprometer com a sua própria salvação, é se comprometer com a sua própria família, é criar uma família para Deus, o jeitinho que o nosso Salvador desejou, sonhou e trabalhou. Agora depende do esforço de cada um. Família, Deus nos ama muito, nós somos muito amados por Deus, mas não existe amor mais frustrante do que amor que não é correspondido. Então não adianta Deus nos amar se nós não amamos a Deus. Pior do que não amar é o amor da boca para fora. Porque se eu perguntar para todos aqui, vocês amam a Deus? Eu tenho certeza que ninguém vai dizer o contrário. Mas Deus não precisa do amor de palavras. Que o nosso amor seja de quê? De atos, de atitudes. Então eu espero de vocês essas duas respostas. Mas responda na vida. Primeiro, missa dominical. Se comprometa com a sua fé. E segundo, que a sua família se reúna. A família cresceu, tá essa meninada toda. Olha, vou dizer uma coisa para vocês. A minha mãe, que era muito cidadã também, era uma semi-analfabeta. Minha mãe não sabia ler, eu estava disso. Mas eu cresci vendo mamãe em cima da Bíblia. Mamãe ficava quase uma hora para ler um versículo da Bíblia. Ela queria vir para mim. Era o leite que ela queria me alimentar. Eu lembro que quando eu completei 6 anos, eu fui para fazer a pré-escola e eu tinha um sonho. Aprender a ler, porque eu queria
entreguei a Bíblia para minha mãe. Eu lembro que eu me esforcei muito. Eu comecei a vender jornal, eu comecei a vender jornal por 100 anos. Porque eu comecei a vender jornal, eu me apressei a aprender a ler para vender jornal. E do que eu aprendi a ler jornal, com 6 anos de idade, eu logo aprendi também a ler o que eu precisava ler. Aí, eu ganhei uma Bíblia da criança. Eu virava à noite, eu ler aquele livro, minha primeira Bíblia. Eu virava à noite e aprendendo a ler aquele livro, a minha primeira Bíblia. E eu não me esqueço do dia que eu cheguei, mamãe, eu vou ler a Bíblia para a senhora. Joga aqui para mim. Eu vou ler a Bíblia para a senhora. Como a mamãe se emocionou. O dia que aquela criança de 6, 7 anos estava lendo a Bíblia para ela. O que eu digo a você é o seguinte: o principal alimento que a minha mãe me nutriu foi a palavra de Deus. O homem de Deus que eu sou hoje, eu não aprendi no seminário, não. Eu aprendi com a minha mãe, porque me alimentou com a palavra de Deus. Papai, mamãe, que está aqui, eu estou dizendo a você de todo o coração: alimente os seus filhos com a palavra de Deus. É um alimento que nunca vai passar, é que vai nutrir de verdade de Deus. E hoje só não faz quem quer. Como eu disse a vocês, a minha mãe era uma semi-analfabeta. É uma questão de querer, é uma questão de se esforçar, é uma questão de ter prioridade. Se Deus for prioridade na sua casa, você vai dar Deus para os seus. Mas se não for, deixa os meninos iludidos com televisão, com celular, com internet, com brinquedo. Criança tem que brincar, mas criança tem que ser nutrida, alimentada. E eu fico com o que diz Jesus: não só de pão, leite, feijão e arroz vive a criatura humana, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que você possa colocar na boca do seu, no ouvido do seu, a palavra que nos dá a vida eterna. Amém? Amém. Vamos de pé, rezarmos juntos.